E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre como terminou a Revolução de 1817. Já temos um episódio explicando quais eram os sentimentos que levaram a essa revolução, mas vamos tratar agora o que levou à queda dos revolucionários, tá bem? Eu espero que vocês gostem, curtam e compartilhem nosso material, se inscrevam no nosso canal. Vamos continuar construindo conhecimento juntos, que esse é o único caminho, tá bom? Vamos ao episódio. Se vocês ainda não viram a primeira parte desse nosso tema, eu vou deixar em algum lugar aqui um card, justamente com o primeiro vídeo, para que você se localize por inteiro, tá bom? E não perca nada sobre essa história tão interessante. Tomado posse do governo revolucionário, e esse sentimento se alastrou por outros estados, em maior ou menor proporção, como é o caso da Paraíba, Rio Grande do Norte, no interior do Ceará, inclusive com a liderança feminina Bárbara de Alencar, essa mobilização política aconteceu. E de certa forma, governos revolucionários se instauraram também nesses estados, embora com menos força do que aqui em Pernambuco. Mas esse sentimento se alastrou sim por toda a região norte. Como já vimos antes, o Nordeste ainda não existia formalmente. Tá bem? Aí o que acontece? Pernambuco continuou sendo essa liderança, mas como toda revolução, havia um pouco de romantização no que seria possível realmente conseguir fazer politicamente uma vez tomado o poder. Porque acredita-se que os revolucionários imaginaram que talvez as articulações políticas que eles faziam dentro da maçonaria seriam suficientes para contagiar outros países a ajudarem que Pernambuco e os rebelados conseguissem se levantar contra a coroa portuguesa. Tanto que vários dos revolucionários foram enviados em missões para fora do Brasil para tentar articular justamente essas alianças militares e políticas. Todos sem sucesso. Talvez aí tenha um pouco de romantização dessas lideranças em acreditar que outros países que estavam passando também por processos bem complexos de revoluções, de independência, de mudança de paradigma político, fossem realmente tomar a frente de um combate aqui no Brasil, que além de distante, principalmente para a época, seria muito dispendioso. Quem arcaria com esses custos? Acreditar que só um sentimento revolucionário contagiaria essas outras nações e as trariam para cá, há um pouco de romantização nisso. É claro que havia também uma negociação política e comercial em retribuição a quem os ajudasse, mas não foi o suficiente para demover as pessoas que estavam lá a vir até aqui. Esse é o primeiro isolamento que os revolucionários sofreram. E aqui a gente vai fazer uma outra reflexão. O padre Roma, ele foi enviado a Salvador para tentar articular junto com o Conde dos Arcos, que era o então governador de província da Bahia, que talvez a Bahia pudesse também aderir à revolução. E aqui entra um personagem chamado Dom João VI, que muitas vezes é caricaturado por alguns livros ou por algumas séries de TV, onde os portugueses são sempre tratados como pessoas meio ineptas, que gostam, na verdade, é uma coisa sempre meio jocosa e depreciativa contra os portugueses. Mas esse episódio mostra bem o quanto Dom João tinha sim uma forte articulação política. Tão logo o padre Roma chegou para apresentar as ideias ao Conde dos Arcos, a primeira coisa que foi feita, ele foi preso e foi sentenciado à morte. E antes mesmo que Dom João tivesse ciência do que estava acontecendo, o Conde dos Arcos, numa demonstração de liderança muito forte, já deslocou suas tropas via mar para o Recife e mandou informar, é claro, ao imperador, mas tomou essa decisão independentemente, já com a intenção de mais rapidamente sufocar aquela revolução. Aí acontecia o segundo grande golpe contra os revolucionários, o isolamento na ilha do Recife.
Quando a Força Marinha do Conde dos Arcos chegou ao Recife, eles conseguiram fazer uma espécie de estado de sítio aos revolucionários que estavam ali na ilha. E é claro que a situação foi ficando cada vez mais catastrófica, porque sem suprimentos começa a ter dissidentes, você começa a ter problemas para manter as pessoas agregadas dentro de uma ideia. Os patriotas, como eles eram conhecidos, começam a ter discordâncias também de algumas das propostas. Uma das ideias do Domingos Martins e do Pedro Pedroso, que era o líder do Terço dos Negros. O Terço dos Negros era uma parte do exército que era composto por homens negros livres, que eram também conhecidos como os Henriques. Por que os Henriques? Porque eles vinham inspirados ainda no exército de Henrique Dias, que lutou contra os holandeses no período de 1640, e desde então sempre houve dentro do Exército Real, aqui em Pernambuco, um núcleo só para homens negros, que tinham sim seus destaques militares, e isso é uma questão que merece inclusive um episódio à parte, trataremos depois, tá bom? E o que acontece? A ideia do Domingos e do Pedro era justamente oferecer a alforria para esses escravos que aceitassem lutar em prol da Revolução, mas aí já começou a ter uma série de discordâncias com os senhores de engenho e os grandes latifundiários que estavam participando da Revolução. Porque eles viam ali um grande problema, que seria perder a mão de obra gratuita que eles tinham, a mão de obra escravizada, na verdade, que eles tinham, e não seria tão fácil convencê-los que isso seria uma boa ideia. Então, o que já temos aqui? Escassez, isolamento político e dissidência. 3 problemas já são encontrados pelo revolucionário. Isso num curto espaço de tempo. Se a revolução foi em março, a gente já está tratando aí de meio de abril. Ou seja, não fazia muito tempo que havia sido instaurado esse novo governo aqui. O Conde dos Arcos consegue desembarcar um pequeno contingente e com facilidade tomar a reserva bélica que os revolucionários tinham. Ou seja, você tem agora os revolucionários desarmados, algumas forças que compunham esse exército rebelde, digamos assim, já se afastaram das lideranças, você tem um isolamento político e você tem agora a tropa real vindo para Pernambuco. E sabendo disso, o que é que Domingos Martins faz? Desloca os poucos homens que ainda tem para fazer um encontro com esse exército real e tentar fazer o confronto e evitar que eles tomassem de vez Pernambuco. O confronto supostamente seria em Alagoas, mas devido a problemas de deslocamento, aconteceu já em terras pernambucanas, na região ali mais ou menos de Sirinhaém, e facilmente foi o exército provisório, digamos assim, do Domingos Martins foi debelado. E o Domingos preso no caso, no então Marechal Congominho, que tomou também a cidade do Recife. Todas as lideranças dos revolucionários foram presas, a maior parte delas foi condenada à morte, digamos, foram divididos em meio que escalões. Os cabeças foram condenados à morte, o padre João Ribeiro se suicidou, o que tudo indica, ele não suportou a ideia de ser condenado, embora o corpo dele também tenha sido esquartejado e exposto publicamente, como aconteceu com outros líderes. Algumas lideranças que tiveram menos destaque para esse movimento foram condenadas à prisão em Salvador, e eu tenho que lembrar que a prisão não era só uma questão de privação de liberdade, eram também castigos humilhantes. Era muito comum passar-se muita fome, além dos castigos físicos dentro da prisão, como é o caso do comerciante que viria posteriormente a ser governador de Pernambuco, Gervásio Pires, que era assim uma da liderança, ele funcionava meio que como um tesoureiro dos revolucionários. Nesse momento, Frei Caneca, o jovem ainda Frei Caneca e outros padres também são condenados a ficarem presos em Salvador, e seriam importantes também depois na Confederação do Equador, mas isso é um outro episódio. E o outro sentimento que eu esqueci de falar, mas que era também muito importante, é que a Revolução, ela teve sim a participação da população como um todo, mas ela não foi tão bem aceita assim, digamos, amplamente. Por quê? Se ela era uma revolução que era direcionada contra os portugueses no geral,
você tem que pensar que a sociedade ela era assim já muito misturada. Embora nem todo, digamos, brasileiro de fato fosse natural de Portugal, geralmente ele tinha alguma relação com algum português, alguma relação familiar. E essa ruptura não era algo tão simples de se conseguir. Por mais que talvez algumas pessoas se convencessem da importância da revolução, era muito difícil convencê-las de romper os elos familiares, os vínculos que haviam dentro das próprias casas. As punições não foram apenas para as lideranças, os homens livres e os homens negros, pretos e pardos, que se envolveram de alguma forma com a Revolução, também foram duramente castigados, principalmente aos açoites, principalmente castigados com penas degradantes e humilhantes em público, para deixar bem claro qual era a consequência de quem queria participar desse tipo de movimento. Pernambuco também perdeu muito com isso. Perdeu em definitivo a região de Alagoas, que hoje é Alagoas, e foi algo que custou muito caro, porque todos sabem que é uma região muito fértil. À época já haviam muitos engenhos importantes para a nossa região situados lá em Alagoas, e isso foi uma consequência que o Estado sentiu por demais, mas basicamente isso foi o que ocorreu dentro desse episódio revolucionário. Já havia sim um sentimento definitivo de afastar-se de Portugal, de desatar-se daquele estado de colônia. E por algum momento uma república se instaurou no início do século XIX. A independência aconteceu de fato. E não é por acaso também que Dom João, a posterior, e não só Dom João, mas como toda a família real, ao pensar a história do Brasil que precisaria ser oficialmente escrita, deixou o episódio de 1817 de fora, escolhendo outras lideranças. Porque a história também, ela é sim construída por quem pensa, digamos, a educação da nação como um todo. E ao pensar essa história, ele tem um direcionamento a escolher. Ele sabe quais episódios são mais relevantes dentro do seu interesse, não do interesse da nação em si, digamos. É bem relativo qual seria esse interesse da nação, mas certamente 1817 mereceria muito mais destaque do que o que recebeu. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que todos tenham entendido a importância desse momento. A Revolução durou pouco mais de 60 dias, acabando em maio de 1817. Luís do Rego Barreto foi nomeado o novo governador de província em mais um movimento político muito inteligente por parte de Dom João. O Luís do Rego era um líder militar que tinha prestado muitos serviços à corte em Portugal, um líder de muita força, principalmente força de repressão contra qualquer insurgência, e é justamente utilizando dessa capacidade que Luís do Rego tinha que Dom João resolve enviá-lo para cá. Eu espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês no próximo episódio, tá bom? Forte abraço!